A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste segundo trimestre aqui pela classe dos adultos a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Estamos estudando a vida dos patriarcas, amém? Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 10 e eu quero aqui lembrar aos irmãos que as 9 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Patriarcas. Então você pode, que perdeu alguma dessas lições e quer se inteirar sobre todo o conteúdo, pode estar consultando aqui no nosso canal essa playlist Patriarcas, e ali você vai encontrar as 9 lições que nós já estudamos. E eu quero aqui também apresentar a revista do terceiro trimestre de 2026 e eu conto com a sua ajuda, com a sua participação para que nós possamos aprender juntos sobre a palavra do Senhor e também divulgar o amor de Cristo para aqueles que ainda não o conhecem, amém? Estaremos estudando a seguinte revista, Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, amém? Fique comigo, espero que você esteja tirando lições e que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração fortemente com essas lições que estamos aprendendo aqui, amém? Nós estaremos estudando então a lição de número 10. Essa lição de número 10 é para o dia 7 de junho de 2026 e ela tem como tema a experiência transformadora de Jacó. Nós temos como texto áureo para a nossa lição de hoje, Gênesis capítulo 28, no verso de número 15, que diz assim, E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Olha que promessa forte para a vida de Jacó e também para a minha vida e para a sua vida. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Você crê nesta palavra? Se você crê, glorifica o nome do Senhor e saiba que Ele estará comigo, Ele estará contigo por onde nós colocarmos o nosso pé. Amém? Nós temos como verdade prática para a lição de hoje. Após o encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. Não tem como. Se você entregou a sua vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você sabe que isso é uma verdade. Isto é uma verdade na minha vida. Quando eu entreguei a minha vida ao Senhor e dei o controle para Ele, não tem como você continuar da mesma maneira. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, no verso de número 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que palavra maravilhosa. Não tem como nós termos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo e continuarmos nas velhas práticas. A Bíblia diz que tudo se fez novo, amém? Nós temos como leitura bíblica em classe para a nossa lição de hoje, Gênesis capítulo 28, do verso 10 ao verso 17, que diz assim, Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se para Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs sobre sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. O verso 12, irmãos, ele diz assim, E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti a tua semente. O verso 14 diz assim, A tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente,
e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que seja feito o que tenho dito. O verso 16, ele diz assim, acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! E este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém? E aqui só fazendo um parênteses, né? Esta é a única porta que nunca sofrerá reforma. E para entrarmos por ela, o caminho é Jesus Cristo. O caminho é nos entregarmos a Ele, servirmos a Ele em fé e em obediência. Amém? Temos 3 objetivos para a nossa lição de hoje. O primeiro, enfatizar que o sonho de Jacó foi o início de uma mudança profunda em sua vida. Um sonho mudou a vida de um homem e de toda uma geração. Amém? O segundo, expor as descobertas de Jacó. E o terceiro, explicar que o que era a coluna de Betel. Amém? Temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje que o Senhor Jesus, ele se comunica conosco de várias maneiras e de várias formas. Ele se revela a nós pela sua palavra. Amós vai dizer que Deus não faz nada sem antes revelar os seus mistérios, ao profeta. E ainda aqui, irmãos, nós podemos também trazer uma palavra lá de Hebreus capítulo 1, no verso 1 e 2, que diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, ou seja, por Jesus Cristo. E o verso 2 diz assim: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E por que Deus ele fala conosco, Aqui humildemente o meu raciocínio, para estarmos o quê? Na direção correta, para ele moldar o nosso caráter de acordo com a sua vontade e baseado na história de Jacó que nós veremos, Jacó vinha até aquele momento vivendo de uma maneira, vivendo de um jeito, estava fugindo. Nós vamos ver na lição que perdeu tudo, deixou tudo. Estudamos na lição passada o porquê disso. Quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus, a sua história ela é mudada. Então esta é a parte motivacional, que nós possamos ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, para que ele também molde a nossa vida, o nosso caráter, de acordo com o seu querer e a sua vontade. Amém? Nós temos como palavra-chave, para a nossa lição de hoje, a palavra transformação. Não é possível alguém que tem um encontro verdadeiro com o Salvador e continua nas mesmas práticas. Se teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, tem a sua vida mudada, transformada, e esta é a nossa palavra-chave, transformação. Temos 3 tópicos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro tópico, nós estaremos estudando um sonho que mudou uma vida, como disse aos irmãos lá no começo da nossa aula. O segundo tópico, as descobertas de Jacó. E no terceiro tópico, a coluna de Betel. E os irmãos são sabedores, que os 3 tópicos são compostos pelos seus subtópicos para entendermos, o conteúdo, o conhecimento que nos é passado através da lição. Amém? Temos como parte de introdução para a nossa lição de hoje que nesta lição aqui, nós vamos ver como Jacó tornou-se um fugitivo e saiu de sua casa sem levar nada, indo em direção ao deserto. Mas Deus revelou-se a ele num sonho e mudou a sua vida. Irmãos, saiu sem levar nada. Se os irmãos puderem dar uma olhadinha na lição anterior, vão ver aquele plano que a sua mãe elaborou, mas que ele executou, Não confiou ali inteiramente em Deus. E aí o que aconteceu? Quis ir pelo atalho, Quando ele compra ali, vamos dizer assim, a primogenitura do seu irmão Esaú, que também tem a sua parte nessa história. O que acontece? A fala é clara de Esaú:
o nosso pai está chegando no fim dos dias e quando o nosso pai morrer, eu mato o meu irmão. A sua mãe novamente ouve a conversa, vai, manda ele fugir, saiu sem nada. Agora o filho mais novo, errante pelo deserto, e que tristeza, nós vimos na lição passada, a sua mãe morreu sem vê-lo de novo, né? Então temos que tomar cuidado com as nossas decisões, com as nossas atitudes, né? Sempre buscando a direção do nosso Deus. A pergunta que nós fazemos é: Jesus faria isso? Jesus iria ali? Jesus ouviria isso? Jesus viria isso? Né? Então a gente tem que estar sempre nessa direção, né, do Espírito Santo para qualquer tomada de decisão, né, e participar principalmente, né, da tomada de decisão de outras pessoas também. Isso é muito importante para que tenhamos uma vida de paz, uma vida saudável e que possamos, né, não sair, como diz aí o outro, né, com uma mão na frente e com uma mão atrás. Me perdoem aqui a expressão, mas é isso que aconteceu com Jacó. Tinha tudo na casa de seu pai. Por uma atitude, acabou o quê? Perdendo tudo. Mas Deus, através da sua misericórdia, através de um sonho, mudou a vida, mudou a trajetória de Jacó, né? O tópico de número 1, ele vai trazer um sonho que mudou uma vida. Primeiro subtópico aqui, uma escada que tocava o céu. Durante sua fuga da casa de seus pais, Jacó dormiu e teve um sonho divino. E a Bíblia vai dizer que os anjos são espíritos ministradores. Onde que está este texto? Hebreus capítulo de número 1, no verso de número 14. O Hebreus capítulo de número 1, verso 14 diz assim, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? E por que esse texto? Porque no Novo Testamento nós temos também que José, o esposo de Maria, teve um sonho e um anjo lhe falou que não deveria deixá-la, porque José ali, ele estava o quê? Pronto para deixar Maria, talvez ali ficasse até o fim da gestação, mas um anjo, né, apareceu a ele e disse, olha, não a deixe, porque o que nela foi gerado era do Espírito Santo. Está lá em Mateus capítulo de número 19, os irmãos podem estar lendo lá. Também temos outros exemplos, né? Números capítulo 12, o Senhor revela-se em visões e sonhos aos seus profetas. Então, Deus deseja falar, né, e fazer algo na vida de Jacó, quando ele se apareceu ali através daquele sonho. E interessante, irmãos, que os anjos não precisariam, né, subir e descer os degraus. Por quê? Porque eles são seres espirituais, né? Mas ali já aprendo uma lição, né? Deus estava dizendo para Jacó, até agora você pulou alguns degraus aí, ou tentou pular alguns degraus. Comigo é diferente, Jacó. Nós vamos degrau por degrau, amém? O subtópico de número 2, Deus apresentou-se em sonhos a Jacó. Em seu sonho, Jacó não somente viu os anjos, mas Deus apresentou-se a ele no topo da escada. O Senhor falou com Jacó de modo semelhante com o que falara com o seu pai. E aqui ainda, nós já lemos na nossa leitura bíblica em classe, né, para conformar, solidificar esse conhecimento, Gênesis capítulo 18, verso 13 ao verso de número 15. E aqui ainda o autor da revista nos traz que o Eterno fala a respeito do seu pacto com Abraão e Isaque, prometendo que daria a Jacó a terra em que ele estava deitado. Ou seja, né, Jacó estava tendo ali uma visão divina de confirmação. Nós vamos ver que ele estava passando ali até aquele momento, talvez o momento mais difícil da sua vida. Fugiu, saiu da casa dos seus pais sem levar nada. E aí Deus ali, vendo a angústia, eu creio assim, do coração dele, apareceu a ele ali e confirmou as suas promessas. O subtópico de número 3 vem trazendo este contexto. As promessas de Deus a Jacó. Deus prometeu dar-lhe a terra em que ele achava-se deitado. Também prometeu que a sua semente seria tão numerosa como o pó da terra, e também repetiu a promessa que fizera a Abraão e a Isaque.
Por último, prometeu-lhe que estaria com ele e o guardaria por onde quer que ele andasse. Agora, cabia a Jacó o quê? Deixar aquela situação que ele que gerou essa fuga para trás e somente crer, ter fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqui nós aprendemos uma lição, neste subtópico. Deus tem uma promessa para a minha vida e uma promessa para a tua vida. Qual é a minha parte? Crer, somente crer. Crer e acreditar que as promessas de Deus, elas são o quê? Elas são palavras firmadas no Todo-Poderoso, que é dono de toda a verdade. Jesus Cristo diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, uma promessa para a minha vida e para a tua vida, da parte de Deus, ela é algo verdadeiro, vai se cumprir no tempo de Deus. Cabe a nós o quê? Termos fé para esperar, amém? O resumo deste primeiro tópico, onde nós aprendemos sobre o sonho que mudou uma vida, ele diz assim, Deus revelou-se a Jacó em sonhos, iniciando um processo de transformação em sua vida, amém? O tópico de número 2 estaremos estudando as descobertas de Jacó. Aqui também temos 3 subtópicos. O primeiro, Jacó descobriu a presença de Deus. Jacó, como nós estamos falando deste patriarca, estava vivendo um dos piores momentos de sua vida, como comentei aqui aos irmãos, fugindo do seu lar em direção à casa de seu tio e correndo o risco de ser morto por Esaú. E tudo isso aqui, irmãos, por quê? Porque agiu buscando um atalho, agiu buscando talvez uma precipitação ali, porque Deus já havia falado à sua mãe que o maior serviria o menor. Era uma questão ali de esperar, de confiar, de ter fé. Então aqui, no entanto, é nesse momento de adversidade que Deus revelou-se e mostrou que Jacó não estava sozinho. Irmãos, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo, porque é no nosso momento de luta, de adversidade, de intempéries, que nós temos que ter mais fé ainda e crer que nós não estamos sozinhos. Jesus Cristo disse: eu vou, mas deixarei convosco um consolador que estará convosco todos os dias. Lembra-se lá da história de Jó? Jó também passou ali uma situação complicada, de dor, de aflição, estava passando por uma prova, não sabia que aquilo ali era uma prova provindo ali do inimigo que estava querendo que ele blasfemasse contra Deus, mas Jó em nenhum momento blasfemou contra Deus, passou toda aquela situação. E gosto muito de um versículo lá em Jó capítulo de número 42, no verso de número 5, que a palavra do Senhor ela vai nos trazer que com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Olha que prova. Se você ainda não teve a oportunidade de ler o livro de Jó, leia e verifique ali a história, a dor, a aflição que aquele homem passou. Só trazendo aqui um outro exemplo, e também para firmarmos que é no nosso momento de adversidade, nosso momento de dor, de tristeza, talvez de luto, nós não estamos sozinhos. Ele está do nosso lado. Lembra-se de Pedro, quando andou sobre as águas, começou a afundar porque teve dúvida. Vamos trazer nesse contexto aqui um intempério ali, o vento batia forte e aí Jesus estica a mão para ele. Pedro talvez achava que Jesus estava ainda longe, mas Jesus estava o quê? A um esticar de mãos dele e trouxe-o para cima. E é assim que nós temos que crer e confiar no nosso Salvador, amém? Então aqui, irmãos, vamos caminhar para o segundo subtópico. No primeiro, nós falamos sobre a presença de Deus, que Jacó descobriu a presença de Deus. E a presença de Deus, ela não faz a diferença, ela faz toda a diferença na nossa vida. É a presença de Deus que nos faz, crer, acreditar, sentir o poder dele na nossa vida. E agora nós vamos ver no subtópico de número 2 que Jacó também descobriu a casa de Deus.
Olha o que o autor da revista nos coloca. Foi uma experiência extraordinária. Sozinho em meio à escuridão, ele jamais esperaria ter um encontro tão real com Deus. O Senhor estava iniciando um processo de transformação na vida de Jacó. Haveria uma mudança de dentro para fora no patriarca. E é assim que aconteceu na minha vida, talvez aconteceu também, falo para pessoas agora na sua vida, na minha vida. Hoje as pessoas que me olham dizem assim: como pode ter mudado tanto? Como pode ter se transformado? Costumam falar, mudou da água para o vinho, que foi também um milagre, né? O primeiro milagre de Jesus Cristo, né? João capítulo de número 2. Irmãos, porque a mudança, ela é de dentro para fora. Quem me conheceu anteriormente, antes de eu ter um encontro verdadeiro com Cristo, é até difícil de acreditar, né? Esta semana mesmo, num grupo de trabalho, né, alguém falou para mim assim: Edson, realmente Deus transformou a sua vida. E aqui estou trazendo esse testemunho, baseado na palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo de número 36, no verso de número 26 e o 27. O 26 diz assim, ó: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, ou seja, um coração de adorador. O verso de número 27, ele diz assim, ó: e porei dentro de vós meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Lembra da nossa verdade prática? Aquele que teve um encontro verdadeiro com Cristo. A transformação, ela ocorre de dentro para fora. Pode ser um processo para uns mais lento, para uns mais rápido, mas fato é, não tem como se ter um encontro com Jesus Cristo, nosso Salvador, e continuarmos na velha prática, agindo como velhas criaturas. Não tem como. A transformação, assim como houve na vida deste patriarca, creia nessa palavra. É só você ter fé. As dificuldades, as aflições, os intempéries, eles virão. Mas, né, como nós temos esta palavra de Deus para a parte de Jacó, que possamos ter para a nossa vida também. Eu estarei contigo por onde quer que andares. O subtópico de número 3, irmãos, ele vem trazendo assim, ó: Jacó descobriu a porta dos céus. Olha que interessante aqui neste subtópico de número 3, ó. Na nova aliança, conforme nos revela a palavra de Deus, a porta de acesso aos céus é Jesus Cristo. Ele mesmo declarou, lá em João capítulo 10, no versículo de número 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. Irmãos, hoje não é diferente, não tem outra maneira de nós nos achegarmos a Deus, se não for através do seu Filho, Jesus Cristo. Eu costumo entender desta maneira: Jesus Cristo só é Senhor daquele que o aceitou como Salvador, e Ele só é Salvador daquele que já aceitou como seu Senhor. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a fazer morada em nós, e começa ali o processo de transformação de dentro para fora. É só nós darmos lugar para que esta transformação ela venha ocorrer. Amém? O resumo deste tópico de número 3, onde nós aprendemos aqui sobre as descobertas de Jacó, presença de Deus, casa de Deus e porta dos céus. Jesus Cristo, ele continua sendo a porta de entrada para salvação. Amém? Diz assim o resumo: depois do seu encontro transformador com Deus, Jacó fez muitas descobertas. Aqui fica uma pergunta para que eu e você possamos refletir: como
têm sido as nossas experiências com Deus? Você já sonhou, né? Deus já se apresentou para você em sonhos, falando contigo? O Espírito Santo já te acordou na madrugada, dizendo assim ao seu coração: venha falar comigo? Isso é tremendo, irmãos, isso é muito gostoso. É o nosso relacionamento, né, com o nosso Pai, com o nosso Criador, amém? Caminhando agora para o tópico de número 3, irmãos, da nossa lição, nós temos a coluna de Betel. Primeiro subtópico: a pedra transformada em coluna. Aqui, cheio de fé e de entusiasmo, Jacó decidiu demonstrar sua gratidão a Deus de forma bem concreta, plena de sentido e de devoção sincera. Irmãos, em todo o tempo temos que ser gratos a Deus. O salmista vai dizer que se nós nos deitamos, se nós dormimos e se nós acordamos, é porque o Senhor nos sustenta. Jesus Cristo, na sua palavra, ele também diz: sem mim nada podeis fazer. Aqui, irmãos, temos que ser gratos a Deus por tudo quanto Ele fez, por tudo quanto Ele fará e por aquilo, irmãos, que às vezes nós pedimos e achamos que está demorando ou que não será feito, né? Temos que ter fé e crer que no tempo certo virá, porque se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aqui ainda, olha a atitude de Jacó. Ele levantou-se de madrugada, tomou a pedra em que lhe servira de travesseiro e a levantou como uma coluna que serviria de memorial ao Senhor. Esse texto está lá em Gênesis capítulo 28, no verso de número 18, o que eu acabei de citar aqui aos irmãos. Então, Jacó derramou azeite sobre a pedra e apelidou aquele lugar que antes se chamava Luz de Betel, que significa casa de Deus. Pela fé, Jacó viu não apenas uma coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração a Deus. Qual tem sido o nosso lugar especial de adoração ao nosso Deus, né? Temos este lugar especial de adoração ao nosso Deus? Eu creio que sim. Talvez seja o teu quarto, talvez seja dentro do teu carro na trajetória para o teu trabalho, talvez seja lá num cantinho da empresa no teu horário de almoço. Temos que ter o nosso lugar especial de adoração ao nosso Deus. Para o quê? Para buscarmos, como Jacó descobriu, né, a presença de Deus, para este lugar especial de adoração, ele ser o quê? O nosso refúgio, para buscarmos a presença de Deus, para buscarmos o quê? Sentirmos, né, o Espírito Santo de Deus em nossa vida. O subtópico de número 2, ele vem trazendo o voto de gratidão a Deus. Aqui, Jacó prometeu que se Deus fosse com ele e o guardasse na viagem e lhe desse pão para comer e vestes para vestir, e se um dia voltasse em paz à casa de seu pai, o Senhor seria o seu Deus. Também prometeu que certamente daria o dízimo de tudo quanto Deus desse a ele. Esse texto está lá em Gênesis capítulo 28, no versículo 20 ao versículo 22. E nós cremos, né, nesta palavra. Nós não devolvemos o nosso dízimo a Deus, os 10%. Nós não pagamos o dízimo, nós não devolvemos o dízimo para sermos abençoados. Nós fazemos isso de coração porque já somos abençoados. Tudo quanto Deus tem colocado em nossa mão para que nós possamos administrar é misericórdia, é bondade da parte dele. Então aqui nós levamos o nosso dízimo à casa do Senhor, porque nós já somos abençoados pelo nosso Pai. Amém? O terceiro subtópico, o concerto de Deus com Jacó. Aqui, assim como foi com os patriarcas Abraão e Isaque, o concerto com Jacó exigia obediência e fé. A aula toda nós estamos falando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qual a nossa parte diante de uma promessa? Crer, ter fé e continuarmos o quê?
obedecendo a Deus no tempo certo, a promessa de Deus, ela se cumpre. E o autor da revista traz aqui também, ó, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Romanos capítulo 1, no verso 5 diz assim, ó, pelo qual recebemos a graça. Graça é o que? Presente e merecido, ó, e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, hein? Caminhando agora aqui para o final deste subtópico de número 3, ó, nós temos, ó, quando ele tem um encontro transformador, quando Jacó tem um encontro transformador com Deus e decide obedecê-lo, o Senhor renovou pessoalmente a ele as suas promessas de conserto. Este texto está lá em Gênesis capítulo 35, do verso 9 ao verso de número 13. Eu estarei aqui destacando o verso de número 11, que diz assim, ó, disse-lhe mais Deus, eu sou Deus Todo-Poderoso e frutifica e multiplica-te uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. Amém? O resumo deste tópico de número 3, ele vem trazendo, ó, Jacó ergue uma coluna em Betel e faz um voto ao Senhor. Amém? Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, ó, aprendemos com a história de Jacó que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar a sua história, né? E essa transformação é de dentro para fora. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 11, né? Que terá como tema Jacó, de enganador a homem de honra. E eu quero aqui novamente frisar a lição que estaremos estudando no terceiro trimestre, que terá como tema até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do nosso Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todo o sempre. Você pode dizer um amém?